comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. A nossa conexão é transmitida até você por via streaming, por via internet, né? E aí a internet, seja lá qual a sua internet, a sua velocidade, enfim, se você está ouvindo pelo aplicativo no celular ou no computador, não importa, o som chega até você. Isso é o que conduz a nossa conexão. Mas o nosso encontro não é feito por streaming, não é feito por internet, nosso encontro é feito por gente. Gente que agora se reúne ou que já continua reunido, já que estávamos aqui com o Antônio Pereira no Mundo Incrível e continuamos agora no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. A partir de agora e nas próximas 2 horas, o nosso encontro pelo rádio com a sua participação ao vivo nessa manhã de segunda-feira. Boa semana para você que está junto com a gente aqui na webradiovagalume.com. O nosso e-mail é o contato@webradiovagalume.com. Eu já estou no chat também e o nosso WhatsApp é o 5192461960. Mande sua mensagem, mande seu áudio, seu texto. Fique à vontade entre nós. Eu vou começar agora uma transmissão ao vivo pelo perfil do Facebook. É só você acessar e participar junto comigo também. Julieta Venegas, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito bem-vindo, você que está chegando agora, ou você que está nos vendo pela primeira vez, ou ouvindo pela primeira vez, você que nos acompanha. É bom saber que você está junto com a gente, ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã. Agora há pouco aqui na nossa transmissão ao vivo que está acontecendo no Facebook e no YouTube também, eu estava falando que nós somos muitos, né? Você, por exemplo, que me vê ou que me ouve, entre a última hora e hoje, você já foi muitos. Isso é inegável. Quantos pensamentos, quantos humores, quantos olhares, quantas coisas foram acontecendo em você e você nem prestou atenção, né? Isso eu estou falando da última hora para cá. E desde que você nasceu, as fases da sua vida, as etapas que você viveu, em momentos absolutamente diferentes, as impressões que você teve, as sensações que você já teve, as ambições que você já alimentou, enfim, quantos humores, quantos amores, quantos passos, quantos horizontes, quantas ilusões, desilusões, quantas expectativas, as que foram satisfeitas e as que foram frustradas. Tudo isso te compõe, né? Nós tendemos a pensar que nós somos somente a imagem aqui. Quem é você? Ou então eu sou o profissional, eu sou fulano de tal, que nasci em tal época, que me formei nisso ou naquilo, que estudei isso ou aquilo. Mas isso é muito pouco. Você não é o nome do crachá, apenas. Você não é o nome da certidão de nascimento ou do documento apenas. Isso é um nome. Mas quantas expressões desse nome? Quantos aspectos desse nome? Quantas abordagens? Né? Quantos cenários esse nome já promoveu? Quantas coisas já aconteceram por trás dessa imagem que você chama de eu? Eu sou muitos. Eu tenho um texto que diz, num trechinho dele ali, cada humano é um jeito de existir. E cada jeito são muitos. Portanto, você não é só uma coisa. Você são muitas coisas. Admitir isso é fundamental para que a gente permita o movimento da liberdade de se auto-enxergar, de se autoconhecer. E eu parto de uma percepção que eu falo muito sobre isso aqui. Eu não acredito em limite de autoconhecimento. Eu não acho que vai chegar um ponto onde você pode se olhar e dizer, eu já me conheço, eu sei tudo sobre mim. Isso não é possível. Porque, como há pouco eu disse, nós somos muitos e nós estamos em movimento. Então, mesmo que eu, nesse instante aqui, nessa hora, agora são 8h14 no horário de verão, essa segunda-feira, né, para quem está me ouvindo na rádio ou me vendo ao vivo no Facebook, eu posso dizer a você assim, olha, hoje eu acordei de maneira diferente
E antes de entrar no ar aqui, eu fechei os olhos, eu parei assim, cheguei à conclusão, eu me conheço. A partir do momento que eu digo isso para você, e o segundo se renova, e o minuto passa, eu mudo. Então aquele que dizia há 5 segundos eu me conheço, já não é mais o mesmo. Portanto, eu poderia me conhecer há 5 segundos, mas de lá para cá, coisas mínimas que seja, aconteceram. E nesse processo, eu já não sou exatamente, repito, por menor que seja essa diferença, o mesmo que há 5 segundos disse eu me conheço. O problema de eu pensar há 5 segundos atrás, com absoluta certeza e até com certa arrogância, que agora eu me conheço, é que então eu não precisarei mais fazer os movimentos necessários para que então eu constantemente me revise. O autoconhecimento tem a ver com a revisão, com a autorrevisão. Autoconhecimento não tem a ver com o que você pensa do mundo. Não tem a ver com o que você sabe, intelectualmente falando. Esse é um ponto que eu insisto muito, porque eu acho que tem muita confusão nesse sentido. Tem muita gente dizendo assim, faça um curso de autoconhecimento. Curso de fim de semana, curso de uma semana, curso de 10 anos que seja. O que é um curso de autoconhecimento? Aí você vai ver as matérias. Física quântica, pensa, bom, maravilha. Mas não é isso. Não é o acúmulo de informações, seja lá em qual área. Informações é bom, saber é interessante, ler, conhecer é muito bom. Mas não é isso que me promove o conhecimento de mim mesmo. O conhecimento de mim mesmo promove na minha capacidade de me revisar, de saber por que eu te vejo dessa maneira. Porque você também são muitos. Se eu vejo e insisto somente em um aspecto teu, ao ponto de dizer, essa pessoa aqui é antipática. Eu me lembro da minha avó, um parênteses aqui, a minha avó já morreu faz alguns anos, mãe do meu pai, Débora. A minha avó era uma pernambucana brava, né? Ela foi para o Rio, meu pai é carioca, nasceu no Rio, então ela já foi para o Rio há muito tempo, depois para São Paulo, meu pai cresceu em São Paulo, mas ela nunca perdeu o sotaque pernambucano dela. Meu avô também, meu avô era médico, já morreu pouco antes, aliás, bastante antes dela. E o meu avô era mais boa praça, era mais brincalhão tal, e minha avó era uma pessoa brava, implicante e tal. Então ela tinha uma mania. Às vezes ela não conhecia a pessoa e falava assim, essa pessoa horrorosa, que pessoa horrorosa. Ela tinha umas histórias assim que eu já contei aqui. Às vezes ela estava vendo televisão e aí ela antipatizava do nada com o ator, estava vendendo um produto numa campanha publicitária. E aí o cara dizia, por exemplo, compre esse microfone é sensacional. E ela antipatizava e falava, pois não compro! Olhava pra televisão, pois não compro! E ela tinha essa coisa. Era ela. Era ela. Não era o ator de televisão. Não era o produto. Não, era ela. Era ela. Né? A implicância que eu alimento. A antipatia gratuita que eu alimento. Às vezes a pessoa até te dá razão para você ter algum tipo de implicância, antipatia e tal. Mas alimentar isso como um espírito permanente, como um vaticínio sobre o outro, é uma escolha tua. Então você sempre está falando de si mesmo. Essa é uma das maneiras para você se conhecer. Por quê? Não só as antipatias, mas as simpatias. Não só as simpatias, mas as esperanças. Não só as esperanças, mas as utopias. Não só as utopias, mas as expectativas imediatas, as prioridades, os valores, os conceitos, a minha ética, a minha moral, a minha religião, as pessoas que eu me relaciono, as minhas metas, os meus objetivos, o que é importante e o que não é, o que me entristece e o que me alegra, as minhas diversões, os meus prazeres, as minhas leituras, as minhas divagações, os meus interesses, tudo falando sobre mim, não sobre o mundo. Eu posso sentar aqui diante desse microfone, dessa câmera e falar com você o seguinte, olha, o mundo é assim, 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 assim. A política é assim, 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 assim. As pessoas são assim, 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 assim. Eu posso até ter razão, mas uma fragmentada razão. Porque tanto as pessoas, quanto o mundo, quanto a política, quanto a religião, quanto o que quer que seja, são muitos. Cada humano é um jeito de existir e cada jeito são muitos. Eu só estou vendo um jeito. Eu só estou vendo um aspecto. E esse aspecto que eu vejo fala muito mais sobre mim
do que sobre qualquer outra coisa. Portanto, eu acredito que a melhor maneira que nós estamos, ou a única, para nos autoconhecermos não é ser católico, ou místico, ou ateu, ou esotérico, ou evangélico, ou espírita. Não é seguir o mestre fulano ou o mestre ciclano. Não é ler a Bíblia ou ler o tal livro ou o pergaminho. Tudo é fresta, tudo pode ajudar. Mas nada será suficiente se antes de tudo eu não estiver disposto a me ver, a me ler, a me questionar e parar com essa coisa. Eu já vou entrar no texto, mas parar com essa coisa que eu vejo muito nesse meu trabalho aqui, de estar em contato com as pessoas, né? Daqui a pouco eu vou responder mensagens do WhatsApp, do e-mail e tal. Daqui a pouco também eu vou ler o que está acontecendo aqui na transmissão ao vivo. Mas enfim, o que eu vejo muito das pessoas é assim, às vezes assume, reconhece algo negativo até na personalidade, mas sempre faz isso com alguma ressalva, tentando ao invés de reconhecer que é um movimento teu, justificar com as mazelas do outro ou do mundo, por exemplo. Alguém pode dizer, realmente eu tenho esses problemas, realmente eu me sinto assim, mas se não fosse isso ou aquilo, mas se não fosse esse ou aquele, mas, e os mais vão se sucedendo. É que o fulano me fez isso, eu também não tenho sangue de barata, também não sou bonzinho, e aí vai. Olha, justificativas, eu posso até te ajudar. Não faltam, né? São muitas. A gente sempre pode encontrar uma justificativa se quiser. Mas não se trata de justificativas, não se trata de querer. Afinal de contas, você quer o quê? Se justificar ou se enxergar? Você quer acusar o outro ou você quer se conhecer? Você quer diminuir o outro ou você quer se enobrecer a partir do auto-reconhecimento humilde? Qual é a sua prioridade? O que você quer? Para que seja assim, antes de tudo, eu preciso reconhecer algo básico. Básico. Pelo seguinte, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para os sistemas, quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para a vida, eu não tenho como negar que à minha volta o mundo está composto de maldades também. E de bondades também. O nosso amigo Antônio Pereira, que faz aqui na rádio O Mundo Incrível, o programa que vem antes, mensagens chegam pela manhã, de manhã e na reprise da noite, ele tem um momento que ele lê uma notícia boa, né? Então, no site Mundo Incrível e nas informações que ele colhe, ele lê uma notícia de algo legal que aconteceu no mundo, né? Então, se eu quiser fazer um jornal de boas notícias, eu faço. Se eu quiser fazer um jornal de más notícias também, aliás, hoje de manhã eu caí na bobeira de mais cedo, eu acordei como sempre bem cedo, fui ver algumas notícias tal na internet, e é um banho de água fria para você começar o dia, é só coisa ruim, é impressionante. Na televisão já não vejo há muito tempo, no rádio eu evito, já não tenho ouvido, pelo menos não as informações, as notícias tal. É dose, sabe? É sempre fulano que foi assassinado, fulano que foi morto, fulano que roubou, fulano que não roubou. Isso acontece no mundo? Acontece. Mas não é só disso que o mundo é composto. No entanto, o bem e o mal que eu vejo no mundo, o bem e o mal que se projeta nas pessoas, nos sistemas, onde quer que seja, antes de tudo, é reflexo do bem e do mal que me habita. Entre tantos contrastes, entre tantos cenários, entre tantos movimentos, eu sou composto também de bem e de mal. A raiz do bem e do mal está dentro da gente. Nós somos o bem e nós somos o mal. É por isso, eu gravei um vídeo recentemente que falava sobre isso, que eu não acredito na paz absoluta do mundo. Uma divagação que eu sinto que serve muitas vezes para manipular as pessoas, proposta de várias maneiras, que se você fizer isso ou aquilo, o mundo encontrará paz mundial. Eu não acho possível. Porque antes de tudo o mundo nos reflete, e nós somos contrastes. Aliás, nós precisamos desse contraste para nos enxergar. A ambivalência nos movimenta em direção à possibilidade das escolhas. Senão não haveria escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que eu quero e o que não quero. São as ambivalências que me levam para essa margem, para essa direção. E são as escolhas que me permitem projetar significados. Você entende? Se não houvesse escolhas, não haveria significado. Uma coisa está ligada à outra. Eu preciso ter liberdade para escolher, para ao mesmo tempo ter liberdade para projetar significados. E a partir dos significados eu me enxergo. Portanto, o bem e o mal
que faz parte da nossa essência. E eu posso colocar muito bem esse bem e mal entre aspas, porque ninguém sabe exatamente o que é o bem e o que é o mal. Pessoalmente, eu tenho a minha opinião em relação ao que é bem e o que é mal. Claro que tenho. Eu não sou um relativista, como você pode pensar. No entanto, eu assumo que a minha opinião é relativa. É a minha opinião. E é por isso que eu não quero impor a minha opinião a você. É a minha opinião. Mas eu tenho. Tem coisas que eu digo é mal. Eu e a maioria. Tem coisas que eu e a maioria dizemos é bom. Tem coisas que eu e a minoria dizem é mal e outras que eu digo e a minoria também que é bom. Então tudo depende de como eu vejo. Nesse texto que eu vou ler agora, do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, essa é a reflexão. Antes de qualquer coisa, o bem e o mal não é necessariamente uma condição exterior ou absoluta. O bem ou o mal é o reflexo do que eu sou. E eu quero te convidar a me acompanhar ou pela transmissão ao vivo no Facebook, ou pelo vídeo do YouTube, ou pela rádio, ao vivo, webradiovagalume.com. O bem e o mal que somos nós. Você já reparou nas situações em que o que é bom e gratifica revela o pior de quem vê? Muitos de nós ainda que de maneira sutil guarda um justiceiro no coração. Aquele que mede se fulano merecia, se foi bem feito para cicrano, se a medida que a vida tratou de si e do outro foi algo completamente equivocada. Como se ouvíssemos com clareza todas as conexões, todos os caminhos, todas as ligações, e estivéssemos prontos para espalhar vaticínios por 360 graus. Nesse caso, estou me referindo muito àquela nossa pressa de dizer o seguinte: fulano de tal está vivendo uma injustiça, vivendo um sofrimento. A única explicação possível é essa, aí eu venho, é o karma, é a punição de Deus, é porque... E aí vai. Será? Eu, ser humano, micróbiozinho, com um olhar tão estreito, tão restrito, será mesmo que a melhor coisa é eu me antecipar e tentar definir porque esse ou aquele vivem experiências doloridas ou tentar explicar o que é mal? Não se trata daquele que almeja o equilíbrio, que busca a justiça e que sabe se alegrar com a alegria do outro. Eu estou me referindo ao sujeito que não consegue mais ser feliz, não consegue sentir bem, sem que a própria lógica de justiça seja aplicada em tudo e em todos. É quando eu olho indignado para quem, apesar de ter caminhado menos, ter menos formação, menos qualidade, menos qualificações espirituais, fez menos meditação, não vai à igreja, nada, não tem nenhum tipo de qualificação espiritual. Quando eu vejo esse e sinto que ele recebeu uma recompensa melhor. Até o fulano que, a meu ver, é mau. O mal, o homem mau, a mulher má, que se dedica a, às vezes até fazer mal ao outro, recebe recompensas da vida. Como assim? Então eu fico indignado. Isso não é justo. Eu fiz muito mais, eu sou muito melhor, o mundo não me entende. Resmungamos no íntimo. Usamos uma lógica própria, linear, referenciada no limite de até onde eu posso enxergar naquele momento. Esperamos que a vida nos trate a partir de critérios egóicos, pessoais, individuais, quando na realidade nossa aritmética baseada em pseudo-merecimento não tem a menor influência no resultado. No fim das contas, o sol brilha para todos e a chuva, que não se alimenta da mesma lógica que eu, não poupa ninguém. Já pensou se o sol ou a chuva somente caíssem sobre aqueles que, abre aspas, merecem? A crença na ilusão de que nosso coração confuso, nossa alma mesquinha, nossa mente inquieta são suficientes para definir os castigos e as recompensas do outro e de nós mesmos nos deixa indignados. Esse pensamento é um dos maiores geradores de gente amargurada que nem sempre confessa ou conhece a razão, mas que vive sob protesto, sempre olhando para o outro, sempre preocupado com o que não é da sua conta, sempre descontente, porque as coisas dificilmente acontecem exatamente conforme o script fixado em sua mente judiciosa e moralista. Esse não vê, presta atenção nisso, pensando assim, com a mente blindada desse jeito,
na expectativa de que o outro receba as recompensas ou os castigos que você julga corretos ou não, você deixa de ver as bilhões de possibilidades à sua volta. Não percebe quando uma porta abriu ou que chegou o tempo de fechar a que estava aberta. Não consegue fazer conexões entre acontecimentos, não enxerga as sutilezas do caminho, não entende as assimetrias, os desvios, as curvas necessárias para que a gente continue na rota. Como, então, projetar luz sobre o que aparentemente é escuro, quando estamos absolutamente fechados, fixados em uma única possibilidade, única causa, único cenário, irresolutos, birrentos, ranzinzas. Acredito que um dos maiores desafios em nosso desenvolvimento humano é aprendermos a expandir a nossa referência, abrindo mão de medir por nossos limites e simplesmente prestar atenção em como os acontecimentos se conectam, as nuvens se dissolvem, as dores são temporárias, em como experimentamos sempre, não necessariamente o que nós achamos justo, mas absolutamente o que precisamos para que sejamos mais humanos, mais sensíveis, mais profundos, mais centrados, mais equilibrados. Não sabemos o caminho porque não vemos com clareza. Porque só olhamos para o próprio umbigo, não enxergamos o que somos de fato, quanto mais o outro, eu não sei quem sou, quanto mais quem é você. Quanto mais os encaminhamentos, as harmonias e desarmonias que se desenvolvem enquanto nós caminhamos. Só vemos em parte, só até o horizonte, só até os obstáculos, apenas sombras, miragens projetadas por um ser incompleto, ruídos da mente, desvios do coração. Quem sabe o que é bom e o que é mal? Você sabe o que é bom e o que é mal em absoluto? Você pode saber para você. Eu também sei para mim. É bom que nós saibamos. Mas quantas coisas, dentro desse meu conceito, dessa minha dimensão de julgamento do que é bom e é mal, mudaram com o tempo. Quem sabe onde esse ou aquele caminho vai terminar? Quem pode prever as conexões que às vezes são boas, outras vezes más, que sempre acabam desembocando em renovação, em experiência, em desconstruções, em rupturas, em crescimento? Pare de olhar em sua volta e preste mais atenção em seu caminho. Deixe de se sentir afetado, injustiçado ou recompensado pelo que quer que seja. Não barganhe com isso, apenas perceba, veja, observe, preste atenção, concentre-se. Onde você tem andado, não seja tão distraído. Preste atenção. Foque no seu caminho, desenvolva a capacidade de conectar acontecimentos, reconheça como tudo foi importante para que você hoje seja quem é, ainda que esteja em processo de transformação, crescimento, amadurecimento. É isso que devemos priorizar e é para dentro que nós precisamos olhar. Andar consciente de que aprender a amar é a finalidade de todas as experiências, expande o nosso horizonte, redimensiona limites e ajuda a perceber no simples, no cotidiano, no que quase ninguém presta atenção, valores e verdadeiros tesouros. São razões para genuinamente se alegrar, ser grato por entender que a verdadeira justiça não se desenvolve sobre nossas projeções relacionadas ao que é ou deveria ser, mas, sobretudo, na percepção de que podemos trilhar o nosso caminho, contraditório muitas vezes, dolorido tantas outras, mas sempre pleno da certeza de que tudo que esperamos, projetamos ou almejamos lá fora, antes de tudo, deve ser correspondido e desenvolvido aqui dentro, onde de fato devemos olhar, onde todas as coisas de verdade, onde todas as coisas de fato acontecem. Pense nisso e fique bem. Jobá, nosso querido Jobá, rede na varanda, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na web radiovagalume.com. Tudo de bom para você que está junto com a gente. É um grande privilégio saber que você nos acompanha, saber que a rádio tem feito bem a tanta gente. É o que eu costumo dizer sempre aqui. A rádio não tem outra razão para estar no ar, a não ser nos ajudar a expor os nossos pensamentos e nos enxergarmos. Eu me incluo nesse processo, né? Quanto mais eu me exponho, quanto mais eu me coloco aqui, e quanto mais eu interajo contigo, mais elementos eu tenho também para, nesse contraste que há pouco eu falei, me ver. E eu estou me vendo sempre, eu estou me enxergando sempre. Esse é um processo que não cessa. Quanto mais a gente se pacifica com ele, melhor.
Então eu sou muito grato por você estar aqui junto comigo. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Você participa do Mensagens que Chegam pela Manhã pelo nosso e-mail contato@webradiovagalume.com, pelo nosso WhatsApp 5192461960. Não deixa de participar não. Eu quero saber quem é você. Diz um alôzinho, apareça. No nosso chat também, tem muitos vagalumezinhos lá. Um beijo pra todo mundo que tá no chat. Kelly tá dizendo assim: Flávio, eu e Mima estamos te ouvindo. Então beijo pra você e Mima, Kelly. Muito obrigado, tá bom? E a todos que estão agora conversando no chat da rádio. No nosso e-mail, eu não tenho o nome dela aqui, ela só assina Olinda Pernambuco. E diz a seguinte: Flávio, é muito bom ouvir suas mensagens, me ajudam muito. Bom dia, que maravilha ouvir essa rádio, parabéns. Tudo de bom pra você, muito obrigado, um beijo, tá bom? Eu não sei se é a mesma pessoa, mas logo no minuto seguinte chegou outra mensagem de Olinda Pernambuco, dessa vez assinado Fabrícia. Então deve ser a Fabrícia, né, que nos enviou. Um beijo, Fabrícia, obrigado, tá bom? No nosso e-mail também, o nosso querido Edson Santos, ele escreve aqui: muito bom giorno, Flávio e Vagalumes. Vamos que vamos, a semana promete fortes emoções para reflexões e desconstruções com muita paz e amor conosco e com o mundo, e tudo isso só pode começar dentro de nós. Mais uma vez, eu não tenho muito a dizer. Então, para não perdermos o costume, toca um clássico aí do Alphaville, Big in Japan, ligando a máquina do tempo com força total. Flávio, nos explique sobre essa mudança que a Web Rádio sofrerá, o programa vai acabar. Abraço a você e a todos os nossos. Edson, eu abri o programa com um clássico, Day and Night do 900 dos anos 90. Vou tocar mais algum durante o programa hoje. Sobre a mudança do nome da rádio, não, o programa não vai acabar. Nem o Mensagens, nem o Mundo Incrível. A gente vai continuar da mesma maneira aqui. Eu vou explicar bem resumidamente, porque eu já expliquei isso outras vezes aqui na rádio. O nosso nome, Vagalumes, né, gerou alguma confusão com o site Vagalumes, que já existia antes da gente. Então eles entraram em contato comigo algumas vezes, e no primeiro momento eu achei que não seria necessário. Depois eu refleti e achei que poderia ser uma oportunidade. Mesmo, eu senti que poderia ser bom. Isso representaria esse movimento que eu costumo falar em relação a tudo e até em relação à rádio, né? A rádio tem 2 anos e meio e nesse tempo eu mudei, né? Em 2 anos e pouco, eu sempre estou mudando. Então eu acho interessante que esse novo nome represente esse processo da rádio. Isso vai ser legal, plasticamente falando também, em reposicionamento da marca e tal. Então eu já estou trabalhando nisso. Muitos vagalumezinhos já sugeriram nomes e eu sou muito grato por esse envolvimento de todo mundo. Nós temos um nome que está sendo trabalhado, por isso eu não vou divulgar ainda, mas em breve a gente vai estar com essa nova marca. Mas é só isso, os conteúdos continuarão. Obviamente que a modificação é aquilo que eu estava dizendo outro dia: quando a gente muda de roupa, às vezes a gente muda o nosso estado de espírito, né? Então é possível que a mudança de roupa da rádio mexa em alguma coisa para melhor em relação ao estado de espírito, mas não em relação às propostas, aos conteúdos, ao programa, aos horários. Tudo vai continuar igual, tá bom? Obrigado, Edson, tudo de bom pra você, obrigado pela sua mensagem. Ainda no nosso e-mail, eu não sei se ele escreveu errado ou se é isso mesmo, Aelmo, ou de repente é Anselmo, deve ser Aelmo mesmo, de Serrinha, na Bahia. Oi, Flavito, tô com você, minha vida melhorou muito. Obrigado, Aelmo. Um abraço, meu querido, muito obrigado pela sua mensagem, tudo de bom, tá legal? No nosso WhatsApp, no 5192461960, tem alguém que mandou uma mensagem aqui. Eu não sei, não tenho o nome, o código é 27, final do telefone 26, alguma coisa, está atrapado aqui, depois eu digo. Fico feliz em saber, compartilhar as experiências que cada dia me mostra para dentro de mim. Não como mestre, mas como um pequeno vagalume. Muito obrigado, final do telefone 2687. Quem nos mandou a mensagem. Tudo de bom. Depois manda o seu nome, tá bom? Que mais aqui? A mensagem que chega da Itália, da nossa querida Sônia. Ela manda um link. Eu não consegui ver, Sônia, o link, mas eu acho que dá para partir aqui da sua mensagem, que diz assim:
Flávio, eu gostaria, se possível, que nós pudéssemos refletir, sempre dentro das questões dos condicionamentos mentais, o tema teoria das conspirações, ou da conspiração. Sempre e cada vez mais fica difícil saber se as informações veiculadas são investigações honestas ou criadas para distorcer fatos e objetivos. Na TV, na internet. Aqui na Itália, teremos um referendo popular para alterar algumas formas de governo. E quem é contra essa reforma afirma que por trás de tudo estão os bancos americanos que querem diminuir o grau de democracia na Europa. Já bem antidemocrático no momento. As guerras em ato não servem somente para manter um clima de terror, mas acontecem na verdade. Nos obrigam a escolher o inimigo. A Rússia, ISIS, América. No Brasil, golpes e contra-golpes. Guerra de máfias, enfim. Não estou falando de política, mas da falta de instrumentos para que possamos entender o que está por trás dos conflitos, hoje mundiais. E ela manda alguns links de algumas dessas teorias, tal, esses que eu não pude ver ainda, mas depois eu verei. Sônia, deixa eu começar com uma desconfiança natural do ser humano em relação à própria existência. As teorias da conspiração antigas talvez fossem em parte expostas nos filósofos que questionavam a realidade. Quando um filósofo, através das suas perguntas, das suas questões, propunha refletir sobre o fato de que o mundo onde nós vivemos é real ou não é. A famosa frase de Descartes, penso, logo existo, é uma conclusão que ele chegou a partir de uma desconfiança nesse sentido. Se eu estou pensando, ainda que a realidade que eu veja não seja real, não seja exatamente como eu penso, o fato de eu pensar já sinaliza que há algo, que há um ser. Se eu penso, o que chamo de eu existe, pelo menos eu sei disso. Mesmo que a minha existência não seja exatamente a que eu imagino que seja. Com o tempo, essas questões foram aumentando e jamais satisfatoriamente respondidas. Muitas filosofias e muitos filósofos passaram desde então. Descartes não foi o primeiro a fazer essa pergunta, né? Antes outros fizeram e depois também. A religião propõe a responder em parte essa pergunta. A ciência, empiricamente, busca respostas que nos digam o que, afinal de contas, é real ou não é. A ciência, como eu costumo dizer, é uma fresta, e a religião é outra, a filosofia é outra, são frestas diferentes, mas que se abrem para o mesmo horizonte, que tentam enxergar a natureza da mesma luz. A ciência, por exemplo, passou por um processo no século XIX, basicamente, onde os homens e as mulheres, animados com a evolução científica, com as descobertas científicas, acreditaram em determinado momento que a ciência traria todas as respostas. Isso gerou alguma frustração logo adiante, porque não é possível. Nenhuma ciência é absoluta, nenhuma ciência pode trazer todas as respostas, nenhuma ciência objetiva, exata, ou nenhuma ciência humana ou metafísica. As ciências, ou o que quer que seja, são reflexos da nossa fragmentação. E nada disso pode trazer uma resposta absoluta, seja lá em relação ao que for. Então esse movimento de descrédito, na minha opinião, é equivocado. E o descrédito fazia parte da expectativa exagerada em relação à ciência, foi gerando movimentos mais místicos, né? O misticismo da década de 60, especialmente, foi crescendo nesse contrapé. O movimento hippie, a própria nova era, veio a partir disso. Isso de um lado. De outro lado veio também o crescimento das religiões, a volta do crescimento das religiões. As religiões que nesse tempo perderam. Obviamente que as religiões sempre estiveram aí, sempre influenciaram, sempre tiveram poder, sem dúvida alguma. Mas digamos que o impacto da narrativa religiosa em determinados núcleos da sociedade diminuiu diante daquilo que se chamou de modernidade, né? Agora a ciência derruba os mitos e traz horizontes novos e percepções novas. De uns tempos para cá, essa modificação de olhar aumentou. Especialmente do fim dos anos 80 para cá, quando o Muro de Berlim foi derrubado, a União Soviética foi desfeita, e uma outra utopia humana também, que foi o socialismo, o marxismo, entrou em conflito com uma outra realidade onde o capitalismo se impunha.
Hoje no Brasil a gente vê um discurso nesse sentido, né? Nós tivemos até o meio desse ano, o início do ano, um governo mais ou menos de esquerda, né? Mas que na retórica propunha o discurso marxista, socialista, tal, por uma série de razões que não vem ao caso, foi deposto, né? E essa deposição, gerando gritos de ambos os lados, arrefeceu esse debate. Mas esse debate, essa utopia marxista, também está, desde a queda do Muro de Berlim, desde a queda da União Soviética, foi relativizada também como conceito utópico de realidade. Então, o homem que perdeu, pelo menos como absoluto referencial de realidade, a ciência, né? Apesar disso estar de alguma maneira engraçado, né? Isso se perdeu como absoluto, mas está voltando como um discurso meio científico / metafísico. A física quântica alimentou esses discursos. Eu adoro física quântica, mas eu acho muito chato quando as pessoas tentam transformá-la numa religião. Isso é um exemplo. As religiões hoje estão sendo transformadas em ciência. Abre aspas, né? Isso aqui não é uma religião, isso é uma ciência. O próprio espiritismo não se assume como religião, e sim como ciência, o que, na minha opinião, é um grande equívoco. É uma religião, e não há nenhum demérito nisso. É uma religião. Qual o problema, né? Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso, né? Agora vamos voltar para a teoria da conspiração. Então, esse olhar, essa maneira de lidar com a vida, isso, como eu há pouco descrevi resumidamente, não é novo. O que eu estou dizendo, as expectativas, as dúvidas em relação a estarmos aqui, contrastando com as utopias que se desfazem, as esperanças que se renovam e que se frustram. E diante dessa realidade, os homens, né, bombardeados por esses movimentos, se questionam, mas vem cá, o que é real no meio disso tudo? Como eu disse, essa não é uma pergunta nova. Essa é uma pergunta do ser humano. Eu sou real, o mundo é real, a vida é real. Naquilo que nós chamamos de realidade há muita falsidade, há muita coisa que não é. Naquilo que nós nem imaginamos que seja real e que chamamos de falso, há verdades, há realidade. Então como é que a gente se define nessa história? O fato, Sônia, é que hoje, de uns anos para cá, nós vivemos na era da informação, na era das redes sociais, na era da internet, onde a informação, felizmente, se democratizou, onde todos podem falar onde todos podem falar tudo, e eu acho isso ótimo. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de imprensa, para mim é fundamental. Fundamental. Nada, na minha opinião, serve de argumento para relativizar a liberdade que as pessoas têm para se expressarem, né? Então, é claro que no meio disso tudo, as teorias da conspiração superabundam, porque se transformaram também em meios de manipulação. Você fala sobre a criação de inimigos e a necessidade de se colocar, né, em oposição em relação a qualquer um desses inimigos. Isso é básico, isso é fundamental para todos aqueles que querem dominar você com uma verdade. Esse discurso que eu tenho aqui na rádio, ele não serve para esse tipo de coisa. Por isso que tem muita gente que me chama de relativista, quando na realidade já expliquei por algumas razões porque não sou, né? Mas o fato de eu dizer, eu tenho os meus absolutos, no entanto, por serem meus, são relativos, me livra de eleger com tanta contundência aqueles que são meus inimigos, e a esses eu devo combater. Hoje eu vejo, por exemplo, só para ficar num pequeno exemplo, no nosso país, já que você citou a política, de um lado, aqueles que apontam as ideias de esquerda, né, os partidos de esquerda, como a causa dos males da corrupção e de todo o mal existente no Brasil. E esse é um grande engano. Ainda que haja muita corrupção, eles não são detentores disso, não simbolizam o mal. Assim como os de esquerda que, feridos por tudo que aconteceu nos últimos tempos politicamente no país, apontam para os que são contra, ou os que não pensam como a esquerda, como fascistas, como golpistas, como... Se estabeleceu uma guerra, um lado e outro elegendo inimigos. É aquela coisa de Deus, para existir, precisa do diabo. Sem o diabo não há Deus. Eu, quando tinha aqui na rádio e nos meus trabalhos um foco, uma linguagem um pouco mais vinculada à percepção cristã da vida, eu era muito cobrado nesse sentido. Essa foi uma das razões pela qual eu resolvi
seguir em liberdade, sem compromisso com nenhum tipo de discurso. Porque as pessoas me escreviam assim, eu sinto que seu discurso é um discurso que tem a ver com... Você fala de Deus, mas e o diabo? E o pecado? E o... Sabe? Muito. E eu nunca me senti na condição de ser juiz de ninguém para ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas isso evidencia essa nossa necessidade do inimigo, do contraponto. Então você inclui na panela todos esses ingredientes que há pouco eu dei, e você vai ter o caldo das teorias da conspiração. Muitas. Até teorias como, por exemplo, uma que está circulando agora, né? Já chegaram a perguntar sobre isso aqui na rádio. Há uma previsão de um cometa que pegará a Terra em 2019, que se vincula à profecia do Chico Xavier. Então isso vai gerando alarmismo nas pessoas. E esse alarmismo é sucedido, depois que em 2019 nada acontecer, por outros, e por outros, e por outros. Lembra de 2012? Foi 2012 ou 2011? Que no dia 12/12 de 2012, ou 11/12 de 2011, acho que foi 2011, né? Um portal vai se abrir, a Terra nos choqueia, e nada aconteceu. Eu me lembro que naquele momento, às 11h11 da manhã, do dia 11, do mês 11 do ano de 2011, eu estava no avião. E eu me lembro que, na hora eu me lembrei dessa história, porque se falava muito sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, deixa eu ver se o céu vai se abrir, se a Terra engolirá, se as asas do avião começarão a bater como pássaros. Bom, parece que isso não aconteceu, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Sônia. Isso não quer dizer que tudo é teoria da conspiração. Como há pouco eu disse, tem coisas que a gente não imagina e que de fato são verdades e que estão acontecendo. Eu não desconfio, né, pelo contrário, eu penso nisso. Existe um interesse oculto, silencioso e mundial, né, que está muito além e muito acima dos governos, muito acima do publicado pelo noticiário. Existem interesses absolutamente ocultos, sem dúvida alguma. Agora, viver pensando nisso me coloca numa paranoia, onde tudo passa a ser teoria da conspiração. Eu posso te dar um exemplo. Você pode estar num ambiente escuro, onde há bichos, né? Se você caminha com naturalidade, com atenção, mas em paz, você discernirá o que é um bicho perigoso, qual é a fera, o bicho selvagem ou o bicho inofensivo. Se você estiver alarmada o tempo todo, uma borboleta que toque no teu braço te fará se espantar, né? E fugir e temer. Eu sinto que, por alguma razão, e eu posso entrar um pouco mais nisso, me alongando um pouco na resposta, por alguma razão a humanidade é colocada nesse clima permanente de tensão, nesse medo de uma teoria conspiratória o tempo todo, que não é só promovida por pensamentos políticos, mas até pelo tal meteoro, até, enfim, por tudo, né? Os noticiários que vão mostrando a violência nas cidades, os humores do mercado e do governo, enfim, tudo deixando as pessoas num completo estado de alarde, o terrorismo iminente. E eu penso que isso acontece por uma razão. Já falei isso num vídeo bem recente, naquele vídeo que eu falo sobre pelo qual eu não acredito na paz mundial. Porque eu sinto que por alguma razão, né, já se chegou a um consenso entre esses silenciosos que mandam no mundo, que o mundo nunca vai ser um lugar de paz, pelas razões pela qual eu já falei aqui algumas vezes e no vídeo e tal. Então, enquanto os humanos forem humanos, isso não será possível, porque os humanos são feitos por contrastes, por opiniões, por vontades, por valores e por ambiguidades, enfim. Então é necessário homogeneizar os seres humanos. Como se faz isso? Qual a melhor maneira de se homogeneizar, de tornar os seres humanos iguais? Eu sinto que duas ferramentas são importantes para isso. Uma delas é de mantê-los entretidos, né? E outra, amedrontados. Com medo e entretido, nós cedemos a qualquer proposta. Veja depois do 11 de setembro quantas coisas mudaram por conta do medo. E os sucessivos, abre aspas aqui, ataques terroristas. Por que eu estou abrindo aspas? Quem me acompanha já sabe minha opinião. Eu não estou dizendo que não há. Mas, sinceramente, eu desconfio de muitos deles. Especialmente por conta dos rumos que depois de ataques terroristas foram tomados.
por verbas de bancos, por indústria bélica e armamentista, leis travadas que beneficiavam a vigilância e, consequentemente, os governos e as empresas que foram aprovadas, né? Portanto, confesso, isso pode parecer até alguma ignorância, mas eu tenho alguma dificuldade de acreditar com tanta facilidade que algumas pessoas escondidas em cavernas na Palestina são capazes de desestabilizar potências como, por exemplo, os Estados Unidos. Eu tenho alguma desconfiança nesse sentido. No entanto, não é o caso. Para a gente encerrar, o que eu quero dizer com isso é que quanto mais eu tento encontrar teorias conspiratórias na vida, eu encontrarei. E isso não vai me ajudar muito. Mesmo essas que eu estou falando aqui, que podem ser encaradas como teoria conspiratória, essa própria direcionada à questão dos ataques terroristas, né? Por isso a minha proposta, Sônia, é a seguinte. Em primeiro lugar, não se aplique, não se angustie, não se dedique a tentar descobrir qual é a verdadeira e qual é a falsa. Onde é que é conspiração, onde é que não é. E essa aqui, e aquela lá. Isso vai te colocar num clima de angústia que nunca vai passar. Porque sempre haverá teorias conspiratórias. Mesmo que seja verdade, é a minha paz comigo mesmo que me dará a medida e o equilíbrio para, diante das possíveis verdades, saber o que fazer. Não é a angústia do medo, ou da dúvida, ou da tentativa desenfreada para saber onde é que está a verdade ou a mentira, que vai me colocar numa posição de equilíbrio diante da possível verdade, ou quem sabe da mentira, né? Mas é a minha paz, construída a partir da percepção de seja lá o que acontece no mundo de fora, é o meu discernimento e a minha clareza no mundo de dentro que me posicionará, inclusive diante das possíveis calamidades para o lado de fora. Não são elas que me fazem. Isso é fundamental para que você saiba. Não é a teoria conspiratória X ou Y, ou os movimentos do mundo, para cá ou para lá, que necessariamente te farão. Só quem te faz é você. E você se faz a partir da maneira como você se enxerga, você vê e se cuida. E cuida dos seus pensamentos. E cuida dos temas da sua mente. Quanto mais você promove em si paz, mais clareza terá para lidar, inclusive, com as adversidades. Portanto, me pautar pelos movimentos instáveis e ameaçadores e conspiratórios por lado de fora só me tornará instável, ameaçador e conspirador. Seja em relação a uma teoria ou outra. Pacifique-se. Há na vida, felizmente, e eu acho que o cotidiano nos presenteia sempre com essas oportunidades, razões para que eu me aquete, para que eu me equilibre, para que eu me acalme. Hoje mesmo eu falei, de manhã eu fui ler as notícias, me inquietei e percebi, e deixei. Isso não é ser alienado, só não me serviria para nada. Então eu me aquietei, então eu fui pensar em outras coisas, então eu aquietei minha mente para estar bem no ar aqui contigo agora. Você entende? Então há muitas teorias verdadeiras, há outras que não são. Mais do que isso, vale o cuidado que você tem com seus pensamentos e com aquilo que te faz. O que te faz são os seus pensamentos. O que te faz são as suas escolhas. O que te faz são os seus significados. E é isso, no fim das contas, seja lá em qual cenário for, que vai fazer a diferença. Ana Vilela, aqui na webradioVagalume.com, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Bem-vindo para você que chega agora, tudo de bom para você que está me ouvindo ao vivo, na manhã de segunda-feira, dia 24 de outubro, ou nas reprises, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de Brasília, no horário de verão. Nós temos reprises aqui do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. E você pode ouvir também O Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira, de segunda a sexta, às 7 da manhã, no horário de verão, com reprise às 7 da noite. No nosso WhatsApp, 5192461960, quero agradecer a Rosana Valentim, de Mirassol, em São Paulo, interior de São Paulo. Gratidão pelo bem que fazes a minha alma. É o que ela manda, estou ouvindo você todos os dias. Muito obrigado, minha querida, um beijo para você. Tudo de bom, tá? Obrigado. Obrigado, Lídia Malatesta, ela manda algumas sugestões de nome para a rádio. Gostaria de deixar algumas sugestões do novo nome da Web Rádio. Acho que até que você já vai ter essas sugestões. Ela sugere Web Rádio Mensagens
e Web Rádio Flávio Siqueira. Beijos. Muito obrigado, ô Lídia. Eu já disse isso, né? Eu tenho um nome, digamos que o nome está escolhido, mas isso não quer dizer que as pessoas não podem mandar. Porque é o seguinte, eu escolhi. Mas eu não comecei a gravar ainda as vinhetas novas. Eu já falei com a Paty. A Paty é a locutora que faz as vinhetas aqui da rádio e tal. Estou começando a escrever os textos das vinhetas novas. Já falei com o Rafa. O Rafa é o Rafa Arinelli, que faz o Cinemação e tal. Ele que faz a identidade visual. Mas nada disso começou. Então vai que chega um nome antes que faz eu mudar de ideia. Pode acontecer. Então, muito obrigado. Um beijo para você, Lídia. Tudo de bom, tá? Muito obrigado a alguém que mandou uma história aqui, uma mensagem e tal. Final telefone 2238, 32 é o código, depois eu vou ler. Como não é uma mensagem pessoal, né, uma dessas que as pessoas compartilham e tal, então essas eu não leio no ar aqui, mas eu agradeço, tá bom? Boa tarde, estamos a 30... Boa tarde porque essa mensagem chegou ontem. Deixa eu ler isso aqui. Estamos a 32 horas de um novo ciclo em nossas vidas, uma nova era da história da vida de cada um, onde poderemos mudar a partir daí todo o rumo de nossa existência através de decisões que nos trarão consequências boas ou ruins. Estamos a horas da grande bênção. Mantenham a fé e peça a direção de Deus sobre sua vida. As consequências serão plenas, segundo a vontade de Deus para a vida de cada um. Ótimo domingo, abençoe e aguarde. Não sei o que a pessoa está querendo dizer aqui com essa história. Mas essas ampuletas que colocam diante da gente, tal coisa vai acontecer. Bom, isso talvez se encaixe no que há pouco eu falei. As horas decisivas para a mudança da vida são todas, né? Todo minuto carrega um potencial de mudanças absurdos. Tem gente que hoje vai mudar completamente a vida. E hoje é o mesmo dia para todos, né? Depende de como eu me coloco, de como eu me posiciono. Às vezes até acontecimentos significativos, relevantes, não são suficientes para fazer com que determinadas pessoas alterem o seu caminho, porque essas não estão prontas para, nesses acontecimentos, projetar os significados. E outras vezes, coisas tão simples, tão pequenininhas, fazem revoluções. Eu tenho um texto, se você tiver o livro O Menino que Anseia pelo Céu, depois você lê, que fala sobre isso, o Start das Revoluções. Tem vídeos também no YouTube. O texto está no meu blog também, que fala justamente sobre isso. As pequenas coisas que a gente não vê, mínimas, cotidianas, que no entanto encadeadas, sem a percepção da história, né, são capazes de promover grandes mudanças. Então será melhor se a gente viver nesse olhar pacificado com a vida, entendendo que cada minuto potencialmente carrega bilhões de possibilidades do que essas coisas que às vezes acontecem. Tal coisa acontecerá e mudará a sua vida, a história para sempre. Enfim, pessoalmente eu não curto muito isso não. Flávio, você é uma pessoa que tem me ajudado muito no meu despertar de consciência, já li seus livros, mensagens chegam pela manhã, Menino que Anseia pelo Céu, muito bons dois, muito obrigado. Agora o meu objetivo é ajudar os outros a terem pelo menos mais fragmentos da verdade para seus respectivos quebra-cabeça. Faço através da panfletagem. Seu nome está no meio, te desejo muita paz e saúde. Deixa eu ver aqui, ele manda uma foto. E aí tem os itens aqui. Num deles tem o meu nome. Ok, eu não entendi muito bem como é que é o teu trabalho, meu amigo. Deixa eu abrir outra foto que ele me manda aqui para tentar entender e explicar. Ele fala que é um texto e ele está propondo que as pessoas tenham acesso a determinados conteúdos, né, falando sobre a realidade e tal, nessas celas onde nós estamos, portas trancadas, tal, ajeitos. E aí ele faz algumas propostas de site, de pensamentos, tal, e me inclui aqui. Poxa, muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Cadê o nome dele? Diogo, 21, do Rio, né? Obrigado, Diogo. Esses trabalhos de formiguinha são legais, né? Cada um faz o que tem no coração, sabe o que está afim de fazer. O Antônio, por exemplo, do Mundo Incrível, ele faz o varal do amor, né? Ele põe uma corda, um varal na rua e põe ali bilhetinhos. É muito legal, né? Tem gente que somente trata com humanidade, com atenção, com carinho, com respeito as pessoas que passam pelo seu caminho. Eu também acho lindo.
Se a gente levar em consideração que hoje em dia ninguém presta atenção em ninguém, ninguém ouve ninguém, ninguém se coloca para ser amigo, para ser presença, né? É muito importante, chama a atenção quando o outro se disponibiliza a ouvir. Só ouvir, só estar perto já é grande, né? Então que cada um faça conforme sente no teu coração um jeito de tornar o mundo melhor. Muito obrigado, tá bom? Flávio, amo ouvir você, me faz muito bem. Outra pessoa do Rio, mas dessa vez não tem o nome. 9826 é o final do telefone. Muito obrigado, um grande beijo para você, tudo de bom. Fico feliz de saber que você gosta de ouvir a rádio aqui. Quando puder, manda o seu nome, tá? No nosso WhatsApp, no 5192461960, você pode mandar um áudio também. Nossa querida Luna Morena mandou um. Vamos ouvir. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Tudo bom? Engraçado essa Vagalume comentar a história da teoria da conspiração, porque esse final de semana eu também estava pirando um pouco nisso. E daí a conclusão que eu cheguei é que a melhor coisa exatamente era ir para dentro, em vez de ficar tão preocupada com o que está acontecendo fora. Porque quanto mais eu medito, eu me aquieto, mais eu tenho condições, né, de lidar com as coisas que vierem externas, né? Mas às vezes eu também fico meio nessa paranoia de que, sei lá, 10 poderosos do mundo, 10 poderosos dominam o mundo e regem todas essas barbaridades, mas enfim. E uma outra coisa também que eu ia dizer é que... Esqueci. Esqueci agora, gente. Mas muito legal, Fábio. Muito legal as suas colocações. É isso aí, gente. Tenham um bom dia. Ah, não, já lembrei. Eu também ia dizer que na semana passada a gente ficou sem luz aqui, né? Umas 12 horas aqui na região oeste, onde eu moro. E daí eu tive passei uma manhã sem o celular. E, gente, eu fiquei impressionada como essa manhã rendeu. Como uma hora sem qualquer interferência, né? Tecnológica, enfim, rendeu a minha manhã. E é isso, né? Eu fiquei pensando nisso, nessas distrações. Eu falei, gente, como a gente está distraído o tempo todo, né? E o quanto essa distração ela é útil, né? Para que a gente, distraído, não perceba muita coisa que está acontecendo e acabe, não fazendo coisas que talvez pudéssemos fazer, não sei. Mas é isso aí, gente. Um bom dia para todo mundo. Luna, muito obrigado. Beijo para você, bom dia. E é exatamente o que eu estava dizendo agora há pouco em relação às teorias conspiratórias e tal. A distração, né? Mesmo que, obviamente, que há muitos movimentos na vida, na política, em gente que manda no mundo e manda de maneira silenciosa, que não querem que a gente perceba, né? Mas o meu medo em relação a isso, o meu pânico em relação a isso, a minha paranoia em relação a isso é que me tira a medida do equilíbrio, a medida da sensatez, a medida da lucidez, que em última análise é o que me posiciona de maneira ideal diante de, certamente, tantos problemas que a vida tem. Sinceramente, eu não sei como é que vai ser o mundo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não sei, né? O mundo muda muito rápido, tem tanta coisa que a gente não sabe, mas viver nessa expectativa e viver nessa paranoia certamente não é a melhor maneira de me posicionar quanto for necessário. Portanto, independentemente do que aconteça, não seremos alienados, mas é importante que sejamos pacificados. E é só assim que a gente pode lidar de maneira saudável com os encaminhamentos, tantas vezes secretos e tantas outras vezes nos gerando inquietudes, né, maléficos, mal intencionados do mundo. Você sabe, Luna, que eu estou para lançar um livro novo. E esse novo livro, ele toca muito nisso também. É um livro que conta a história de um homem político, né, e que vai se desencantando com esse sistema político até quando ele perde isso, vira um mendigo e tal. E eu estou fazendo a última revisão do livro para ele ir para impressão. A ideia é lançar o livro em dezembro. E ontem eu estava destacando alguns trechos do livro, né, para depois eu vou publicar, até como eu faço com todos os livros, quando eu lanço eu vou publicando, até para botar na página do Facebook, Livros do Flávio Siqueira e tal.
E eu destaquei um trecho aqui que eu me lembrei agora, que eu acho que está dentro disso que a gente está conversando, que é uma reflexão do personagem, do Thales, que é o personagem principal, que é um cara, como eu disse, político, foi governador, tal. E aí essa reflexão nos ajuda aqui, ó. Diz o seguinte: manter as coisas como estão, acentuando as cores maquiavélicas para pintar bandidos e mocinhos, fragmentando nossa percepção do macro, como se não fizéssemos parte de um único planeta, como se fosse natural que vivêssemos em um lugar onde milhões de crianças morrem de fome todos os dias, sem roupa, saúde, família, cuidados de ninguém, enquanto celebra-se a lista dos homens mais ricos do mundo. Enfim, manter as coisas como estão é fundamental para que se perpetuem. Daí a necessidade de dizer às massas que estamos no caminho certo, de que a única maneira de garantir saúde e prosperidade às pessoas é alimentando o monstro que contraditoriamente as ameaça como fantasma, vigilante da fronteira entre o que sentimos ser o correto e nos dizem ser o possível. Embriagados por nossas próprias ambições, toleramos as baixas de guerra, negando-lhes a existência, vivendo como se a dor e a morte ali na esquina fossem aceitáveis e, sobretudo, necessárias. E então nós vamos, agora eu volto aqui, saindo do livro, nós vamos nos anestesiando, né? Outro trecho que eu acho que tem muito a ver com essa história, talvez mais ainda, é esse aqui, ó. Para que esse sistema se mantenha, temos que acreditar que nossos corpos são eternos, que venceremos a morte e viveremos para sempre no castelo que um dia construiremos. Precisamos conviver e aceitar os saldos de guerra, os rastros de abandono que transformam humanos em mendigos. Convenientemente, não percebemos enquanto bilhões de dólares circulam para nos manter entretidos, distantes da realidade do outro lado da rua, às vezes até dentro de casa. Distraímos e ficamos assim. É assim que permanecemos durante a maior parte de nossas vidas. É mais fácil nos entregarmos aos sonhos carregados de promessas de felicidade do que abrirmos os olhos diante do espelho e, espantados, descobrirmos que somos todos iguais, pelo menos no que se refere à nossa relatividade humana. Os poucos que se candidatam com intenções genuínas logo são confrontados com uma realidade maior que lhes obrigará a se posicionarem entre os que se conformam em fazer o possível, porém respeitando os limites impostos pela máquina, ou aderir à maioria que simplesmente cede ou melhor a seus encantos, substituindo qualquer intenção genuína por interesses obscuros que em hora ou outra lhes sequestrará. São 2 trechos aqui do meu livro novo, que tem essa proposta mesmo de tratar assim essa realidade, nesse caso do livro, mais numa perspectiva, numa fresta política, mas que pode ser aumentada, né, e abranger todas as outras. Portanto, viver dessa distração não nos ajuda, né? Viver nesse medo só nos sequestra. Como você disse, Luna, é melhor a gente se pacificar, se equilibrar, para que então, quando necessário, saibamos o que fazer. Daqui a pouco eu volto aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, trazendo mais questões no nosso contato @webradiovagalume.com e no nosso 5192461960. Mande sua mensagem e participe você também. Em homenagem aos vagalumezinhos e vagalumezinhas do Japão que ouvem a webradiovagalume.com, sempre tem muita gente querida nos ouvindo no Japão. Hoje mesmo, quando eu fiz a transmissão ao vivo pelo chat, eu vi a Inês Bustamante, tinha mais gente lá, não lembro se era o Paulo. Tinha uma pessoa, esqueci, era uma mulher também que estava ouvindo o Japão. Um beijo a todo mundo que nos ouve no Japão, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e se conecta aqui a webradiovagalume.com. Deixa eu registrar a mensagem da Silvia, de São Paulo, que mandou a mensagem aqui pelo WhatsApp. Eu tinha comentado agora sobre algumas religiões se definirem como ciência, né? E citei o Espiritismo. E ela diz assim: Flávio, bom dia, estou te ouvindo, gostaria só de fazer uma pequena correção, se me permite. Estudo o Espiritismo há 5 anos na Federação Espírita de São Paulo. O Espiritismo não se define apenas como ciência, mas sim como ciência, filosofia e religião. Beijos. Muito obrigado, Silvia. Um beijo para você. Na realidade, quando eu falei da ciência, né, eu não quis dizer, talvez eu tenha me colocado mal, que algumas religiões se definem exclusivamente como ciência.
Isso nem seria possível, né? À medida que tem rituais, enfim, isso não pode ser definido exclusivamente como tal. O que eu queria dizer é que hoje em dia muitas religiões não se assumem mais somente como religiões e incluem nisso que são ciência também. É um jeito de ver, é uma maneira de ver, não é exatamente como eu vejo, mas enfim, tá aqui o seu registro, a sua correção. Um beijo para você e muito obrigado, tá bom? Boaventura tá nos ouvindo. E ele diz o seguinte: hoje eu vou gastar sua paciência apenas para desejar um feliz aniversário a Silvia do Rio. Obrigado, Flávio, abraços. Muito obrigado, e de maneira nenhuma gasta minha paciência, muito pelo contrário, sou eu que estimulo a escrever, né? Então não é nenhum problema. E eu me junto a você para mandar um abraço então também para Silvia do Rio, desejar feliz aniversário a ela, tudo de bom para você, ô meu querido Boaventura, e para Silvia também, tá? São duas Silvias, né? A de São Paulo e a do Rio, que participaram seguido aqui no Mensagens. Eu e a Mima estamos ouvindo a rádio, ela está super atenta. É a Kelly que nos manda a mensagem, tem uma foto da Mima. Mima é uma gatinha super bonita, branquinha. Ela parece que está usando sabe aquelas máscaras de oxigênio? Então, ela é branquinha e ela tem uma mancha preta aqui na carinha, parecida com a máscara de oxigênio. Pelo dono aqui ouvindo a rádio junto com a Kelly. Então um beijo para vocês duas, tá bom? Muito obrigado, Kelly. Bom dia, Flávio. Quem nos manda a mensagem aqui é o Gilmar. Na verdade não, estou ouvindo com o Gilmar. É o Adriano, ele mandou 2 links, o Profecia Celestina e o do filme, e o processo que acelerou a limpeza virá de maneira cada vez mais evidente. Enfim, um link aqui do YouTube. O filme eu já comentei algumas vezes aqui na rádio, né? Já me perguntaram, eu vi e não gostei. Teve uma fase aqui que muita gente falava: o filme tem tudo a ver com o seu trabalho, não sei o quê. Sabe por que eu não gostei? Eu acho muito estereotipado, eu acho muito... A verdade está num pergaminho escondido, secreto, muito... Eu não gosto, eu estou falando do meu olhar, não estou dizendo que é ruim. De repente vale a pena você ver e ter a sua opinião, que pode ser diferente da minha, né? Não é a minha linguagem, não é o meu, eu não curti. E esses vídeos, assim, com esses seres de outros planetas, canalizados, falando sobre mudanças da Terra, me inquietam um pouco. Eu acho que isso gera nas pessoas muito mais expectativa, muito mais tensão do que consciência. Eu acho que isso chama muito mais atenção para o lado de fora do que para o lado de dentro, sabe? Eu pessoalmente penso que os processos mais eficazes de transformação do planeta e de consciência humana são colocados no meu cotidiano. Quanto mais eu presto atenção num ser canalizado que dirá para mim as verdades absolutas, e menos presto atenção na senhorinha que está caminhando comigo na rua e eu posso ajudá-la a carregar a compra pesada do supermercado, eu acho que mais distante eu estou e mais próximo desse sentimento até disfarçado de superioridade, de agora saber uma verdade que os outros não sabem. Quem está me ouvindo pode dizer, com razão, mas não é o meu caso. Eu acho isso legal e comigo não acontece assim. Tudo bem. Mas eu sinto que isso traz um componente de distração que eu particularmente não curto. Eu acho que as informações mais valiosas da vida não estão nesses espetáculos. Eu acho que as informações mais valiosas da vida estão no cotidiano e a minha habilidade de prestar atenção me melhora, né? É a minha opinião. Renildes da Bahia, Salvador nos ouvindo, manda um bom dia aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Renildes, tudo de bom, muito obrigado. Flávio, hoje eu faço 29 anos de casada, queria falar no áudio, mas é impossível, só para registrar, nossa vida é um registro. Beijos, é a nossa querida Nina que nos manda. Um beijo, Nina, tudo de bom, parabéns para vocês, obrigado por você ter compartilhado com a gente esse momento importante na sua vida, tá bom? A Nina que está no chat da rádio também, conversando com os vagalumezinhos que estão online agora. Flávio, eu sou o Ellerson, aqui de Cariacica, Espírito Santo. Bom dia para todos. Eu estou perdido, já fui de muitas religiões, já tive vários nomes, vários ismos, vários nomes sociais como vegano, vegetariano e outros muitos, mas hoje eu não quero ter mais. Quando as pessoas me perguntam o que você é,
Às vezes eu fico meio perdido para responder porque as pessoas querem algo pronto, algo palpável. E eu tenho dito, seja livre de todas essas coisas na sua cabeça. Às vezes eles entendem, outras tantas não. Gostaria que você me ajudasse. Meu querido, não há nenhum problema em ser vegano, em ser vegetariano ou não ser. Não há nenhum problema em ser dessa ou daquela religião, ismo qualquer, né? Isso não nos desfaz, isso não nos anula. São frestas, são olhares, são percepções. Quando você sente que é graças a uma dessas frestas que você não consegue se enxergar, é sinal de que você ainda está muito voltado para o lado de fora. O que se subentende a partir dessa afirmação é que se nessa fresta eu não me vejo, talvez eu me veja na outra. É que se essa religião não me serve, a outra me servirá. E eu parto do princípio que se você não se servir para si mesmo, nenhuma religião fará esse trabalho. Nenhuma fresta cumprirá esse propósito que, antes de tudo, é uma deliberação tua. Aquilo que eu falei mais cedo, em relação à teoria das conspirações, ao invés de ficar tentando discernir qual é verdadeira ou não, antes disso, enxergue-se, acalme-se, aquiete-se, equilibre-se, para que então você saiba o que fazer. Eu posso usar o mesmo argumento em relação às religiões, aos ismos, aos rótulos todos, né? Tem muitos que são positivos. É o que eu estou dizendo aqui sempre. Eu não sou um cara, por mais que em alguns eu possa gerar essa impressão, que estou aqui para necessariamente falar mal da religião, não seja dessa ou daquela, de maneira nenhuma. Eu acho que tem muita gente que é feliz nessa ou naquela religião e deve continuar. Eu não, de maneira alguma, vou tentar remover essa ideia. No entanto, o que eu quero dizer antes disso é que seja lá qual religião você fizer parte, ou mesmo de nenhuma, que tem gente que usa o seu ceticismo como religião também, fundamentalista, né? Fará mal se você projetar nisso pro lado de fora aquilo que só você, pro lado de dentro, pode fazer. No começo do programa eu falava sobre revisar as suas motivações, revisar os seus valores, mesmo a necessidade que você tem, por exemplo, de se conhecer e de descobrir uma verdade. Por quê? Por que você quer se conhecer? Por que você quer descobrir uma verdade? Por que você quer saber qual é a verdade? Por quê? Responda para você, não para mim, né? Por quê? Por que você está fazendo esse caminho, mudando de religião, mudando de ideia, mudando de filosofia, preocupado com o que as pessoas estão dizendo ou não? Por quê? O que é que você está querendo mostrar para si mesmo? Não para as pessoas, para si mesmo. Então faça essa viagem para dentro. Esqueça as religiões que você fez, que não foi, se foi bom, se não foi, o que as pessoas estão dizendo ou deixando de dizer. Isso tudo é absolutamente secundário. Quando você começar a fazer essa viagem para dentro, e os ingredientes que te ajudam nesse sentido estão no seu cotidiano, hoje, daqui a pouco, quando você sair para trabalhar, ou já estando no trabalho, quando você se relacionar com as pessoas que estão próximas a você, no pensamento que vai te bater no dia em que você, caminhando numa chuva, é molhado por um carro que passa sobre a poça d'água, enquanto você para esperando o ônibus, o que passa pela sua cabeça, né? Que tipo de sonhos você tem, que tipo de ambições você tem, o que te agrada, o que te desagrada, o que você quer e por quê. Então faça essa viagem para dentro. Quanto mais você clareia esses ambientes tão escurecidos pelas sombras do que está para o lado de fora, quanto mais a sua consciência voltada para esses movimentos interiores clareia quem você é, então todo o resto, meu querido, deixa de ter tanta importância assim. Pode ser que você continue na mesma religião, pode ser que você continue lidando com as mesmas pessoas, mas o efeito disso em você será outro. E é sobre isso que nós estamos falando sempre aqui no nosso encontro. Tá bom, Ellerson? Um abraço para você, meu amigo. Fique bem. E você sabe que quanto mais eu me aproximo da descoberta, e esse é um processo de, na verdade, quem eu sou, mais eu me aproximo da descoberta do que a vida é. Nós não sabemos o que é a vida porque nós não sabemos quem somos. E jamais saberemos quem somos enquanto acreditarmos que sabemos. Esse processo de autoconhecimento é um processo, é um caminho. Então, isso está se fazendo ainda, né? Eu estou me fazendo. Eu não sou, eu estou sendo. Eu que enxergo pela relatividade do tempo, eu que tenho um pensamento linear e cronológico, eu só posso dizer o Flávio agora aqui, sentado falando contigo. Mas e os tantos Flávios que fui e os que serei, não estão tão claros assim para mim. E esses me fazem também. Então, diante dos Flávios que sou, eu não posso me definir dizendo eu sei quem sou. Estou sendo.
E é por isso que eu também não posso dizer a vida é. Porque o único ponto, a única perspectiva de onde eu observo a vida é essa perspectiva que sou. Você entende, não? Portanto, enquanto estou sendo, a vida não é. A vida também está sendo. E juntamente com a percepção que desenvolvo em relação a quem sou, eu desenvolvo a meu olhar, a minha percepção em relação ao que a vida é. Portanto, não é possível definir o que é a vida enquanto não somos capazes de definir quem somos nós. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Aqui no nosso Mensagens você participa pelo WhatsApp também. Oi, Flávio, bom dia a todos. Olha eu aqui outra vez. Flávio, eu tenho uma questão assim que sempre me inquieta dentro disso que você disse sobre bem e mal, bom ou ruim, né? Que são coisas que acontecem com alguns seres humanos aqui na Terra e que eu fico sempre a me questionar. Até por isso que eu procurei a religião espírita para estudar um pouco mais sobre isso e tentar clarear um pouco mais as ideias, né? Mas isso continua me cutucando, sabe? Sempre que eu busco respostas sobre isso, eu encontro mais perguntas. E eu queria saber a tua visão, assim, o que você pensa a respeito das coisas que acontecem com as pessoas, por exemplo, crianças que nascem já com doentes, que têm muitos problemas de saúde, pessoas que são assassinadas, que a vida é ceifada assim, ainda muito jovem, né? Problemas que acontecem por aqui, como estupro, né? Mulheres que passam por situações muito difíceis de estupro, de violência. Assim, qual que é a tua visão? O que você acha? Por que você acredita que que algumas pessoas passam por isso e outras não? Qual que é a tua visão sobre isso? Um beijo para todo mundo, uma boa semana e até a próxima. Silvia, muito obrigado, beijo para você. Você sabe que esse tema, essa questão inclusive que você fala das crianças que nascem doentes e tal, foi muito tratado no meu segundo livro, chamado O Éden. Foi o meu primeiro romance, o meu segundo livro, que conta a história de um homem que vive uma série de dilemas existenciais, e o mais contundente deles acontece quando o filho pequeno sofre um grave acidente. A mulher também, mas a ex-mulher na realidade escapa, mas o filho vai para a UTI numa situação muito crítica. E esse cenário traz muitos dilemas, entre eles esses que você traz aqui. Eu vou mandar para você por PDF esse livro, tá? Depois você imprime, lê como quiser. Desse livro eu extraí um vídeo que tem exatamente esse tema, que eu vou mandar para você também o link daqui a pouco, quando a próxima música tocar. Tá no YouTube e que tem o título: Por que uma criança nasce cega, acéfala ou doente? Como explicar o absurdo? Tá, eu mando para você esse vídeo também. Agora, também desse livro, eu me lembro do subtítulo, que na realidade é uma frase que acontece no diálogo ali entre os personagens, né, diante dessas questões, que eu acho que o subtítulo pode partir da resposta que eu quero te dar. O subtítulo diz o seguinte: nunca haverá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo ainda é parcial. Há pouco eu estava dizendo, Silvia, que nós somos seres fragmentados e que a vida se desnuda para a gente na mesma medida em que nós nos desnudamos para nós mesmos. Isso inclui encarar os nossos fantasmas, isso inclui encarar os nossos medos, os nossos porquês, os nossos senãos, as nossas dúvidas, a nossa relatividade inquestionável, né? A descoberta da vida, eu vou chegar na tua resposta, mas essa aqui é uma introdução. A descoberta da vida, seja lá o que for a vida, nasce com a descoberta de quem somos. Antes dessa viagem, eu não posso ter respostas para a vida. Porque a vida, Silvia, é você. A vida sou eu.
Portanto, antes dessa viagem, dessa descoberta, necessariamente eu preciso saber quem sou. Porque enquanto não for assim, todas as respostas que eu construí para explicar as questões morais, as questões humanas, enfim, aquilo que nós olhamos com muita perplexidade, como por exemplo os exemplos e tantos outros, né? Esses exemplos que você deu e tantas coisas que acontecem, porque tem gente que morre jovem e no auge da idade e cheio de potencial e de vida, enquanto outros seres humanos que vivem para fazer maldade envelhecem e morrem saudáveis. Por quê? Eu sinto que diante dessas questões, Silvia, não me cabe, e eu estou falando da minha percepção, tecer julgamentos, em primeiro lugar, julgamentos morais, e basear neles todo o meu senso ético e meu senso de justiça. E eu vou te explicar. Quando eu tento transferir isso que eu chamo de calamidade humana, dentro desses exemplos que eu e você damos aqui, né, e transfiro isso para a existência cósmica, e vejo como universos se colocam às vezes em choque, cometas, planetas, como a vida humana é pontuada dessas calamidades. Se não fosse o meteoro que destruiu os dinossauros, por exemplo, é muito provável que os seres humanos não teriam se desenvolvido, nós não estaríamos aqui, né? Isso foi algo moral? Foi certo? Foi errado? Né? O que está acontecendo no mundo? O que acontece na vida? O que é a vida diante dessa reduzida perspectiva de olhar que nós temos? Você sabe, Silvia, que eu tenho a impressão, muitas vezes, que o nosso olhar em relação à vida, as nossas impressões em relação à vida, são semelhantes a alguém que passa a vida inteira sem ver, um cego, por exemplo, que por alguma razão consegue num lapso piscar. E nessa piscada, entre um piscar e outro, enxergou. Foi a única vez que esse cego enxergou. Fora isso, antes disso e depois disso, somente escuridão. Nesse frame de tempo que não chega a um segundo, entre uma piscada e outra, a luz que entrou pelos olhos e fez com que aquela pessoa tivesse algum olhar em relação à vida, é toda a informação que ele tem para tecer todos os pensamentos em relação aos significados visuais da existência. O nosso olhar em relação à vida é uma piscada. E eu não estou falando filosoficamente. É fato. A vida humana é algo absolutamente curto. O tempo que nós permanecemos aqui na Terra, mesmo que vive muito para os nossos parâmetros, 100, cento e tantos anos, é mínimo. É mínimo diante do tempo. E eu estou falando de tempo. Do tempo do planeta Terra. O tempo do espaço. As dinâmicas da vida não se fazem conforme a nossa percepção moral, os nossos conceitos de justiça e de injustiça, de bem ou de mal. Eu falei sobre isso no primeiro momento do programa. Foi o texto que eu li, o bem e o mal que somos nós. Porque eu penso, minha querida Silvia, que todos os parâmetros que eu tenho em relação a bem e a mal, e eu acho que é importante que nós tenhamos, eu tenho, você também deve ter, a nossa sociedade tem que ter, para se organizar, para ter as leis, para conviver em harmonia, sem dúvida alguma. No entanto, os nossos parâmetros de justiça e injustiça, de bem e mal, não dizem nada sobre o absoluto bem e mal, mas diz sobre nós. No fundo, eu penso que bem e mal são polos de uma coisa só. Bem e mal, uma coisa só. Dependendo de onde eu vejo, eu chamo de mal. Dependendo de onde vejo, eu chamo de bem. Então, diante dessa constatação, na minha opinião, é um pouco apressado tentar arrumar uma explicação lógica, referenciada nesses critérios que são relativos, para dizer se uma criança nasce acéfala, por exemplo, só pode ser porque na outra vida ela foi isso ou foi aquilo, ou por causa disso ou por causa daquilo, porque Deus não permitiria. Caramba, quem sou eu para estabelecer esses critérios tão rasos e tão subjetivos e tão imediatos para definir os rumos da existência? Por que uma flor nasce linda e exuberante e às vezes uma outra flor da mesma espécie já nasce murcha? É um karma, não? É um critério moral? É um critério de justiça? Por que a vida se expressa na Silvia
que é um ser humano, eu não te conheço pessoalmente, mas que no mínimo tem a sua lógica, o seu raciocínio, a sua beleza de vida, de existência, é um ser humano, isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo a vida se expressa numa lesma. Por quê? A lesma está subjugada a um critério moral? Por que a vida se projeta muitas vezes numa vegetação maravilhosa e em outros momentos numa região de cactos e de espinhos e de pedras, minerais? Por quê? Por que tem peixes que vivem mais e que têm um nado tão lindo, ou pássaros, né, que voam tão alto? Pássaros com planeio maravilhoso, pássaros que me encantam, e ao mesmo tempo tem mosquitos que voam com dificuldade, ou que voam pouco, ou que voam baixo, e que morrem logo. Quais os critérios? Você percebe que é impossível eu enxergar a vida tentando esse tipo de explicação. Por quê? Porque toda a minha pressa em absolutizar qualquer tipo de acontecimento, sem dúvida alguma, minha querida Silvia, porque nós somos assim, vai desembocar em critérios morais. Ainda que eu esteja tentando projetar isso na justiça divina, nas leis da causa e efeito, mas são leis e justiças referenciadas não em Deus, não na moral, não numa ética absoluta e universal, porque caramba, eu não tenho capacidade de processar o significado desse absoluto, que no fim das contas me faria dizer: a justiça de Deus é essa. Poxa, quantas vezes eu vejo... Obviamente que não é o teu caso, eu sei que não, felizmente, mas você sabe que tem gente que pensa assim, né? Você vê, por exemplo, um artista passando por um sofrimento, fulano descobre que tem câncer, aí você vai ver gente dizendo na internet: claro, ele não está lendo a Bíblia, ele não é da religião, Deus está punindo. Tem um videozinho, não sei se você já viu, popular na internet, que é um negócio meio louco, assim, totalmente absurdo, mas que superlativizado, parte disso que eu estou te falando, que diz assim: John Lennon um dia disse que os Beatles seriam mais famosos que Jesus Cristo. John Lennon foi assassinado. Fulano de tal disse que Deus lá... Fulano de tal morreu. Esse é o máximo, né? É o superlativo desse olhar moral, desse olhar em que a partir de mim projeta em Deus, na vida, ou no que quer que seja, meus elementos de justiça. Para mim, não ter uma criança céfala, alguém que morre jovem, que morre torturado, enfim, para mim, Silvia, isso é muito ruim. Eu não entendo. Eu vejo muitos males da vida e falo: caramba, mas por mim. E aí eu me lembro que eu tô tentando sacar de todos os critérios de justiça, injustiça, de causa e de efeito, de moral, de certo e de errado, meus. E aí eu me lembro que o meu olhar em relação à vida é só uma piscada. Vum. E aí eu me lembro que eu sou um vermezinho. Aí eu me lembro que, apesar de mim, apesar dos meus critérios rarefeitos de justiça e injustiça, de causa e de efeito, de moral e de imoral, apesar de tudo isso, de toda a minha tentativa de entender o que é a vida, o que é a morte, o que é ou não é Deus, enfim, apesar de tudo isso, a vida se encaminha muito além das minhas estreitas e restritas margens de justiça. Porque, Silvia, na minha opinião, os injustos e os maus não mereceriam receber a mesma chuva que me banha numa tarde quente e que me faz tão bem. Mas a chuva que não se baseia nesses mesmos critérios molha a todos. Poxa vida, Hitler era exposto à luz do sol. Hitler gostava de arte e de música. O bem, a melodia, o toque da arte e da música, de alguma maneira fazia bem à mente de Hitler. Não devia! A música, a arte e o sol deveriam punir a maldade de Hitler, mas não. Mas não. Injustiça ou não? Você entende? É como tentar entender todo o cenário a partir de uma fresta absolutamente reduzida. Não é nenhuma fresta, é uma fechadura. Por isso, eu acho que toda tentativa, como você bem ilustrou, de tentar arrumar respostas morais de causa e efeito para esse tipo de coisa, vai me gerar o que você descreveu. Quanto mais perguntas eu faço, mais inquieta eu fico. Na realidade, o que a gente faz com isso, então? É engraçado que hoje a gente falou sobre várias coisas, mas em todas nós caímos no mesmo ponto, né? O que você vê são variações de uma coisa só. Em primeiro lugar, Silvia, pacifique-se contigo. Eu vou repetir o que eu falei antes de responder a tua pergunta, antes de tocar música até. Eu só vou entender a vida
quando eu me entendo. Eu só vou me pacificar com a vida quando eu estou em paz comigo. Eu só vou enxergar alguma lógica nas coisas quando isso antes acontecer em mim e nos meus movimentos, e me pacificar nesse sentido. Mesmo que eu não tenha explicações absolutas, imediatas e objetivas, até porque me lembrarei da frase do Éden: nunca haverá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo é parcial. A minha visão é parcial, a minha visão é fragmentada, porque assim sou. Mas quanto mais eu me movimento, mais eu amplifico a minha visão. E mesmo que eu não tenha uma resposta cartesiana para essas questões, eu terei paz diante delas, sabendo que ainda que eu não veja lógica e justiça na vida ou no mundo, eu não vou tentar arrumar uma explicação moral. Deus não permitiria, porque senão Deus seria mau. Isso é pouco. Não me serve. Eu me pacifico sabendo que o caos do universo, a possível explosão que deu origem a tudo, o choque entre estrelas que trouxe carbono para o nosso planeta e gerou a matéria, o choque do cometa em nosso planeta que fez com que a poeira, o pó, os detritos subissem, condensassem e formasse a Lua. Tudo isso visto exclusivamente, unificadamente, separadamente, me geraria um desconforto e a pressa em dizer é mal. No entanto, olhando no todo, quando a visão deixa de ser parcial, quanta beleza na própria dor e na própria contradição. É o máximo que eu posso chegar, minha querida Silvia. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom, a gente tem tempo ainda de mais mensagens aqui no nosso 5192461960. Antes, deixa eu mandar mais um beijo para todo mundo que está no chat. Tem muita gente querida conversando ali. Paulo Ramos, Gilvan, Bucho, Odílio, Luz, Ivanel, Ana Itapetininga, Nina, Léo, Kelly, Vanessa, Lucila, Sol. Beijo para todo mundo, tá bom? Aqui no nosso 5192461960 tem alguém desejando bom dia aqui. Muito obrigado. Final telefone 47. Final telefone não, começo código 47. Flávio, bom dia, meu amigo. Estou escrevendo para sugerir um novo nome para a rádio, pois eu escutei que você vai mudar. Então a minha proposição é Rádio Loft, que quer dizer vento em luxemburguês, pois o vento está presente em toda a superfície da terra, nos dando a vida. Do seu amigo Tiago, gratidão, meu querido amigo, muito obrigado, belo nome, gostei, é uma opção, é o que eu disse, nós temos um nome, mas à medida que nomes legais forem chegando, vão se tornando opções também. Eu fico grato com isso, muito obrigado, tudo de bom. Esse é o meu sobrinho bravo, porque eu não disse que ele está ouvindo também. São mensagenzinhas rápidas aqui de áudio no WhatsApp. Vamos ouvir. Oi, Flávio. Eu tô ouvindo a rádio. Eu sou o Dylan. Dylan, obrigado, beijo pra você, tudo de bom, meu querido. Um abraço, obrigado, tá bom? Agora já tá registrado aqui. Flávio, meu nome é Antônio Marcos, eu sou da cidade de Formiga, em Minas Gerais, tenho 45 anos, desde que assisti o filme Matrix me deixou intrigado, eu tive que assistir várias vezes para entender as mensagens que o filme passa e de certa forma houve mudanças em meus pensamentos. Pesquisando sobre Matrix, encontrei você. Desde então te acompanho e me identifico muito com a proposta da rádio. Divulgo sempre o link da rádio para que outras pessoas possam ter acesso a novos conhecimentos e uma outra maneira de ver as coisas. Gosto muito das músicas tocadas aí na rádio. Parabéns pelo seu trabalho, forte abraço. Poxa vida, Antônio Marcos, muito obrigado, meu querido. É a primeira vez que eu recebo a mensagem dele, de Formiga, em Minas Gerais. Eu fico muito feliz. Tudo de bom para você, obrigado por divulgar a rádio para os seus amigos, tomara que a rádio faça bem a eles, assim como tem feito bem a você, e que todos se manifestem também. Uma das coisas legais aqui é justamente isso, né? Eu costumo dizer que eu não faço a rádio só para ficar falando aqui, sozinho, para eu ter um microfone. Eu faço a rádio para todos, né? Isso aqui só existe se tiver essa dimensão de encontro, né? Isso aqui é encontro, a vida é encontro o tempo todo, a rádio também, e esse encontro só acontece quando há interatividade. Então é por isso que eu sempre estimulo as pessoas a participarem, mesmo consciente de que a maioria que ouve fica quietinho e quietinha, mas praticamente todos os dias
alguém participa dizendo, olha, eu era quietinho e hoje eu resolvi me manifestar. E aí eu fico feliz, sabendo que aquela pessoa que antes eu não sabia que existia, agora eu sei, e que faz parte desse grupo aqui, né, desse ambiente livre, onde as pessoas estão à vontade, onde tem gente de tudo que é coloração ideológica ou de pensamento ou religiosa, e que isso não faz nenhuma diferença. A gente pode concordar em muitas coisas, discordar em outras, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que sejamos humanos e sejamos honestos com as nossas verdades. É isso que nos coloca em movimento e, na minha opinião, é isso que é fundamental. Ok. Um amigo aqui, deixa eu ver o nome do nosso querido amigo, Gabriel Brantes, ele nos traz um trecho da Bíblia aqui. Meu amigo, muito obrigado. Mas eu priorizo aqui relatos pessoais e humanos, né? Próprios da sua própria mente. Esse relato que você me traz é um relato muito bonito. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Lindo. Mas eu prefiro saber você. O que você pensa, o que você tem a dizer, quais os seus pensamentos. Tá bom? Mas de qualquer maneira, Gabriel, tudo de bom. Brigadão. Flávio, bom dia. Você é ótima companhia, com suas palavras, uma energia de inquietação para melhorar nossas dúvidas e mudar aquilo que nos incomoda. Falo por mim, eu que ainda me perco. Você tem uma alma linda. Muito obrigado, minha querida. Deixa eu procurar o nome dela aqui. Sou de Paula, de Americana, em São Paulo. Paula, um beijo para você. Você sabe que você falou dessa coisa da inquietude, né? Eu falo muito aquiete-se. Eu acredito muito no aquiete-se e eu já expliquei aqui por quê. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade e confundem o aquietar-se com acomode-se. Isso é totalmente diferente. Até para que eu não me acomode, acho que a gente até trabalhou muito no programa de hoje isso, eu preciso me aquietar. Mas eu acho muito importante uma energia de inquietude também. Eu tenho, e eu não trabalho contra ela, sabe? Houve um tempo em que eu já questionei até quanto isso era saudável ou não, mas depois eu entendi que é absolutamente saudável. Se não fosse essa energia inquieta, eu jamais teria feito a rádio, eu jamais teria publicado um livro, eu jamais teria feito nada, né? O Rubem Alves dizia que ostra feliz não faz pérola. É preciso um grãozinho de areia ali dentro da ostra para que ela se remexa e daquele remexido saia a pérola. Se a gente consegue combinar essa inquietude com o aquietamento de quem enxerga a inquietude e a respeita, porque o problema é quando eu fico inquieto e me inquieto com a minha inquietude. Você entende? Então, quando eu combino a inquietude com o aquietamento, eu sinto que eu posso, a partir dela, trazer coisas lindas, me tornar livre. Essa é uma inquietude minha, eu preciso dessa liberdade. E todas as vezes que eu sinto que eu me imponho jaulas, eu me inquieto e eu me imponho muitas, o tempo todo, todos nós. Às vezes eu me flagro me impondo jaulas ou limites que não deveriam estar ali, e então isso me provoca mais movimentos, mais rupturas de fronteiras e mais perspectivas de ver, e então a gente constrói outras coisas. Eu acho isso fundamental. Então gostei desse toque da inquietude. Pacifiquemos com a nossa inquietude também, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para você. Flávio e ouvinte, cheguei agora, mas acho que vai dar para falar um oi, desejar um lindo dia para todos. Gi, ou a nossa querida Gilu de Araraquara, um beijo para você, tudo de bom, Gilu, muito obrigado, beijo. Tá bom? Uma mensagem de áudio, a gente tá quase chegando ao finzinho do programa, mas dá tempo ainda. Poderia ficar de fora, né? Se até meu sobrinho deu bom dia, eu também vou dar. Muito bom ouvir você e com consciência, né? Ver o dia com mais consciência e mais beleza na simplicidade. Obrigado por tudo, um forte abraço a todos. Muito obrigado, minha querida, um beijo para você, para o seu sobrinho. Essa é a Kelly, que falou da Mima, né? Que a gente ouviu o sobrinho da Kelly. Beijo para você, para Mima, para teu sobrinho, para todo mundo, tá bom? Eu suspeito que o novo nome da rádio será Rádio Aquete-se. Uma ótima semana, a Viviane nos diz. Um beijo, Viviane. Será que vai ser Aquete-se? Não. Bom, eu não posso dizer. Eu só posso dizer aquete-se, viverás.
E a gente está chegando a mais um mensagem final do Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Um beijo a todos que mandaram as suas mensagens, a todos que estiveram junto comigo aqui mais uma vez. Eu tô louco para saber quem é você, tá? É o que eu estava dizendo agora há pouco. Todas as vezes que alguém diz, olha, eu ouço e eu não dizia nada e agora eu digo e eu estou aqui, eu fico feliz. Então, apareça, tá bom? No mais, eu acho que diante de tudo aquilo que nós falamos, eu acho que é fundamental que a gente se lembre, por isso eu gosto tanto, todas as vezes que algo na vida me lembra que eu sou pequenininho, que eu sou relativo. Eu acho muito importante. É engraçado que a gente tenta fazer um movimento contrário. Quando algo nos relativiza, a gente se impõe, a gente se coloca para tentar provar para esse algo que não somos relativos. Não! Por isso que quando eu falo sobre tudo ser relativo, as pessoas se incomodam tanto. Mas isso me redimensiona diante da vida, isso me redimensiona diante das questões. Isso tira a inquietude de ter todas as respostas, como há pouco eu falava para a Silvia. E quando eu perco essa pretensão, né, de ter todas as respostas, eu então vejo. Eu acho que muitas vezes o que nos impede de entender um pouco melhor a vida é a nossa pressa em pré-definir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é. É isso que nos blinda. Você consegue entender, não? Sabe as crianças? Pois é, mais uma vez vou usá-las como exemplo. Crianças abertas aprendem com mais facilidade. Crianças curiosas aprendem com mais facilidade. Crianças que vivem com o limite dos pais, dizendo, não vá aqui, não faça isso, não pense aquilo, não pode, não é feio. Essa vai ter muito mais dificuldade para ser um ser humano livre, né? Nós somos crianças. Crianças que com mais idade, crianças que o tempo passa. Mas a criança nos habita entre esses tantos que somos, como há pouco eu disse, ou como eu disse hoje no programa inteiro, somos muitos, somos a criança também. Então que a gente valorize essa inocência de quem sabe que não sabe. Eu posso saber muito sobre qualquer assunto, mas tudo que eu sei sobre qualquer assunto que eu penso ser muito, é pouco diante do potencial de qualquer assunto de me surpreender. Quanto mais a vida. Descobrirei mais a vida enquanto me descubro. Enxergarei mais a vida na mesma proporção em que me aventuro a me enxergar. É uma aventura, é uma viagem, é uma fantástica descoberta que eu te convido a fazer todos os dias. Esse programa vai ser reprisado hoje, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, no horário de verão. Amanhã, 8 da manhã, mais um Mensagens ao Vivo. Fique bem, um beijo, se cuida. E até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.